Vice de futebol Marcos Braz comenta sobre renovação de Gabigol, fala do volante Maicon e abre o jogo sobre a possibilidade de mais um reforço no Mengão. A verdade sobre o meia Maurício do Internacional e o volante Eric do Atlético Paranaense. Zagueiro Léo Ortiz é apresentado e fala sobre motivação de jogar no Flamengo, força do elenco, titularidade, Tite, seleção brasileira e muito mais. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, inscreva-se, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Vamos falar aqui da apresentação do xerife, o General Ortiz, que chegou com tudo, foi apresentado oficialmente hoje à imprensa, respondeu às perguntas dos colegas que estiveram lá no CT Jorge Alaunino do Urubu. Bom, o Ortiz trouxe aqui muita vontade, né, de fechar com o Flamengo. Ele falou sobre o Tite, titularidade, a seleção brasileira, os companheiros, ele que já jogou com o Fabrício Bruno, a disputa que vai ser o Flamengo na Libertadores. Trouxe aqui algumas pílulas do Ortiz. Desde o início expus a minha vontade e dentro do Bragantino também externei isso, sempre com respeito, mas a oportunidade não bate duas vezes na porta. Estou muito feliz com a minha chegada aqui no Flamengo. O que mais me chamou a atenção é a força e a qualidade do elenco e a possibilidade de vencer muitos títulos e entrar na história do clube. Meus companheiros estão com uma campanha muito boa e um momento defensivo muito bom, de sofrer poucos gols. Fica mais fácil de se adaptar. Eu venho para agregar, para que tenham mais jogos sem sofrer gols e que todo mundo possa crescer. E aí o Ortiz falando de Tite, que foi o primeiro treinador que levou para a seleção brasileira por 3 vezes, acredita que ele tenha muita fé no seu trabalho, mas não só no campo, né? Mas também como pessoa. Ele sempre manifestou esse desejo para que eu viesse. E o Ortiz finaliza dizendo que a característica de ajudar muito na construção do time, do passe, ele gosta de ressaltar que o principal objetivo do zagueiro é na parte defensiva. Lógico que é um bônus essa coisa de construção, ainda mais nos dias de hoje, que vê aí os jogadores do Flamengo com essa característica, numa pergunta, né, em que o jornalista colocou o Léo Ortiz como se fosse um 10 atuando na zaga, né, porque ele tem muito essa função, o passe quebra-linha, que lembra muito Marquinhos na época do Tite na seleção brasileira. O Ortiz falando sobre a Libertadores, que é uma competição que ele gosta muito de jogar, e o Flamengo já tem um histórico muito positivo e ficou feliz de jogar aí essa competição com essa camisa. Ele sai da pré-Libertadores pelo Red Bull Bragantino e já entra na fase de grupos com o Mengão. E aí ele finaliza dizendo que está muito empolgado para chegar amanhã, presenciar o Maraca lotado. Espero que esteja em campo, né? Vai depender do treinador, ele certamente será relacionado, tá com ritmo de jogo e tá preparado se pintar a oportunidade. Deixa aqui nos comentários se você acompanhou a coletiva do Léo Ortiz. Dá uma nota aí pro zagueiro que tá chegando agora. Ortiz, continua com esse recorde aí, Flamengo sem sofrer gols no Campeonato Carioca, em jogos oficiais, esse time principal aí do Tite. Vamos com tudo, hein? Lembrando que o Flamengo sofreu um gol contra o Nova Iguaçu, era o time reserva, comandado pelo técnico Mário Jorge. Será que o Flamengo vai passar em branco no jogo de amanhã contra o Fluminense, nesse primeiro duelo da semifinal do Campeonato Carioca? Deixa aí nos comentários. Bom, como de praxe, após a apresentação de um reforço, Marcos Braz e Bruno Spindel ficam à disposição da imprensa. E aí eles respondem várias perguntas. A primeira delas foi sobre a situação de Gabigol. E o Braz falou sobre essa renovação de contrato com o atleta, que ainda segue indefinida, mas segundo o vice-presidente, a situação será resolvida em breve. O contrato do Camisa 10 se encerra em dezembro e a partir de junho ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. E aí o Braz disse: em relação à pergunta da renovação dele, posso afirmar, mais uma vez, que a situação será resolvida no momento adequado.
pode ter certeza que em breve isso será resolvido, de uma forma ou de outra. De resto, o Gabriel sempre teve uma boa relação com a comissão e com todos. Em momentos pontuais, após tanto tempo, é lógico que pode acontecer uma coisa ou outra, mas é um atleta que sempre cumpre o seu horário e não tem nenhum tipo de problema com o Gabriel aqui. A janela de transferência encerrou ontem, dia 7 de março, né? Mas existe aí uma brecha na CBF, uma janela alternativa, e vários clubes podem realizar movimentações dos dias 1º a 19 de abril. E o Braz disse isso aqui, ó. O Flamengo ainda tem uma sobra bem pequena para fazer investimento. Lógico que quando a gente fala de sobra, bom, se for só a sobra, a gente não consegue trazer um jogador da prateleira que a gente acha que seja interessante. A gente vai continuar trabalhando, a gente vai tentar usar esse tempo que temos para mapear o mercado e talvez trazer um outro jogador. Não é certo. É complexo até porque só pode ser os jogadores que estejam nos estaduais. Enfim, a gente está trabalhando para isso. Se tiver um jogador que a gente se sinta confortável e dentro do orçamento, não tem por que não fazer. Marcos Braz, então, falando da possibilidade da chegada de mais um reforço, mais uma contratação para fechar esse primeiro semestre. Os dirigentes negaram qualquer tipo de contato pelos meias Maurício, do Internacional, e Eric, do Atlético Paranaense. Braz e Spindel falaram com o Gabriel Ofão, repórter dos canais Paparazzo Rubro Negro, que negaram aí, muita gente estava falando que existia uma possibilidade de troca envolvendo o Thiago Maia e o Maurício do Internacional. O Maurício foi oferecido em várias oportunidades e o Flamengo não conseguiu contratar porque não quis, essa é a verdade. E aí o Braz desmentindo aí qualquer situação envolvendo esses dois jogadores. Falaram ontem também do Eric, do Atlético Paranaense. Sobre Maicon, rapaz, olha o que o Marcos Braz falou. Disse isso aqui, ó. E bate com a nossa informação, né? Em momento algum a gente cravou o Maicon no Flamengo. Em momento algum a gente cravou que o Flamengo tinha acertado com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Em momento algum a gente falou que o Maicon disse não ao Flamengo, recusou o Flamengo. Então, são 3 informações que a gente vem falando nos nossos vídeos sempre que surgiu esse assunto do Maicon. A proposta, como grandes portais e sites colocaram de 6 milhões de euros, ela nunca aconteceu. A proposta do Flamengo sempre foi 3 milhões de euros, a metade do valor que foi noticiado. Uma outra situação, a proposta que o Flamengo fez para o Shakhtar Donetsk foi em fevereiro, não foi agora. A informação vazou agora. E uma outra situação, o Flamengo já tinha tudo acertado com o Maicon, que é o modelo de negócio do Flamengo. O Flamengo acerta com o jogador, pergunta se está tudo ok, se tem a possibilidade, porque há um tempinho atrás o Spindel falou que existem certos jogadores que falam assim, ó, o Flamengo está me chamando? Não, mas eu vou para o Flamengo para ser reserva. O Flamengo tem uma máquina, tem uma seleção. Eu vou chegar lá, vou disputar a posição, não vou conseguir jogar. Então tem certos jogadores que ficam com medo, essa é a verdade, né? E aí o Flamengo perguntou ao Maicon a possibilidade e ele disse sim. Olha, se vocês conseguirem acertar lá com o Shakhtar Donetsk, porque eu não pertenço ao Corinthians. Eu estou emprestado ao Corinthians. Então se tiver aí um ok dos ucranianos, tem um ok da minha parte. Então não tem por que o Flamengo acertar com o Shakhtar Donetsk e receber uma negativa do atleta, porque seria um mico gigantesco do Marcos Braz. E foi exatamente isso que ele falou na coletiva. Então o Braz falou isso aqui, ó. Dia 19 de fevereiro, o Flamengo fez uma proposta ao Shakhtar e foi recusada. Fica difícil em que não tenha uma situação bem encaminhada com o empresário ou com o atleta. Eu não estou mais na fase de menino, nem de amador. Se a gente faz uma proposta ao Shakhtar, é porque as coisas andaram bem na outra ponta, ou seja, a ponta do atleta. O que aconteceu é que o Shakhtar recusou a nossa proposta de 3 milhões de euros. E aí o Braz finalizou dizendo, não procede a narrativa de que estão querendo atribuir pelos setoristas que cobrem o Corinthians. Como eu vou enviar a proposta para um time sem que eu ache que as coisas não estão adiantadas com o atleta? Tem que ser muito menino, muito amador. A primeira coisa que a gente faz é saber se o atleta quer ou se tem possibilidade de vir para cá. Às vezes é escolha de vida. A gente sempre toma cuidado. É só isso. Mas boa sorte para o Maicon e para o Corinthians. É isso, galera. Perdão, eu volto a qualquer momento.
com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa coletiva do Marcos Braz e do Bruno Spindel na apresentação do zagueiro Léo Ortiz. Grande abraço, saudações rubro-negras. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!